hoje nós vamos falar mais sobre a população brasileira, sobre alguns indicadores, né, da população brasileira. Na prova tinha isso, né, eu cobrei esses cálculos, cobrei alguns conceitos que foi passado nas aulas. E hoje, na página 170, hoje nós vamos usar um livro de vocês. Na página 170 do livro, nós vamos estudar Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Vamos estudar mais a fundo. Então, no Índice de Desenvolvimento Humano, o que é que eu tenho? Como é que eu sei como o Índice de Desenvolvimento Humano está? Se está alto, se está baixo? Como é que eu posso saber? Gente, vocês estão aí? Eu tô. Ótimo, então vamos lá. Como é que a gente pode saber se o índice de desenvolvimento humano é alto ou baixo? Como é que a gente mede isso? Calculando a taxa de natalidade e taxa de mortalidade, sei lá. Eu tenho crescimento vegetativo. E diminui. E Isso. fazendo o crescimento vegetativo. O IDH, eu vou ter o seguinte. O meu IDH ele vai variar de 0 a 1. Ele não passa disso. É de 0 a 1. Países bem desenvolvidos, ele tem no índice 1 ou chega próximo a 1. Então, por exemplo, se eu tenho um IDH de 0,300, esse IDH é alto ou baixo? Hã? Alto? 0,300? Não. Vai de 0 a 1. Baixo. Baixo. Agora, se o nosso IDH é alto, o nosso IDH, o IDH do Brasil, é 0,700, mais ou menos. Então, tem o IDH alto. Tem países que chegam a 0,950. E é super alto o IDH. Mas, afinal de contas, o que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Isso. Tá bom, a tradução é essa, mas exatamente o que é que o IDH vai olhar? O que é que ele vai analisar em uma sociedade? A educação, produto interno bruto. Isso, perfeito, E a claro. taxa de natalidade? Tudo isso. Ele vai dar uma olhada em todos os indicadores, nos qualitativos e nos quantitativos. Quais são os indicadores quantitativos que eu tenho, que a gente estudou até agora? Taxa de mortalidade. Crescimento vegetativo. Esses são qualitativos. Ah, Os quantitativos são os números, o que eu vou olhar a partir de números, que é o PIB e a renda per capita. Então, gente, olha, eu vou contar uma historinha para vocês sobre o IDH. Há muito tempo, as pessoas precisavam definir como uma nação ia ser, como iria ser a classificação de uma nação desenvolvida ou subdesenvolvida. E aí eles optaram por indicadores. No princípio, os indicadores que eles usavam eram os quantitativos, o PIB e a renda per capita. Se eu pegasse o PIB, que é tudo que uma população produz, e dividisse por aquela população, todo mundo ia ter uma renda igual. Não ia haver pessoas com mais e com menos, todo mundo ia ter uma renda igual. Consequentemente, por essa teoria, e olhando dessa maneira, as pessoas teriam uma qualidade de vida, um padrão de vida igual. Só que não era isso que acontecia. Eu tinha muitas desigualdades sociais. Eu tinha muitas pessoas morrendo de fome. Eu tinha muitas pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, vivendo na miséria. Então, foi preciso criar outros indicadores mais reais. Como assim, professora, mais reais? Indicadores que me mostrassem a realidade de uma maneira mais humana. Então, eles criaram esses indicadores, que é taxa de mortalidade, analfabetismo, e isso tudo vai somar no IDH. Então, se eu tenho, por exemplo,
uma taxa de mortalidade alta. Alguma coisa está errada, o meu país está tendo muitas mortes, o que é que está acontecendo? Então, por esse indicador, eu vou conseguir entender que está tendo problemas ali, naquelas políticas públicas que está sendo executada no meu país. Ou, nesse caso, não está sendo, né, executada. A mortalidade infantil está alta. Tem coisa errada também. Eu preciso ter um equilíbrio na minha pirâmide etária. E esse equilíbrio se dá entre crianças, adultos e idosos. Se eu não tenho esse equilíbrio, algum setor, ou seja, ou algum setor na minha população, na minha economia, vai ter falta. Ou seja, se eu tenho poucas crianças, eu vou ter uma população adulta baixa também. População adulta é PEA, população economicamente ativa. Então, na página 171, a gente vai nós vamos ver um pouco, analisar esse quadro sobre a evolução do analfabetismo. Vejam. Gente, eu estou falando de pessoas que não sabem ler nem escrever ainda. Só que essa tabelinha, esse quadro foi feito no ano 2000. Graças a Deus, né? Foi nos anos 2000. Observe esse quadro. Caramba, aqui na Alagoas era tipo o estado que mais tinha analfabetos, era? Estava no ranking dessa tabela. Os estados, já perceberam que os estados do Nordeste são os que mais têm analfabeto, que tinham, né? No ano 2000, com certeza esse quadro já mudou. Mas eram os que mais tinham analfabetos. Se você for pegar os primeiros lugares, são todos os estados do Nordeste. Muitos viviam só para trabalhar mesmo, aí não tinha condição de estudo. Olha, eu tenho assim. Em 2010, o país ainda tinha 14 milhões de jovens e adultos que não sabiam ler e escrever. E aí eu tenho uma queda lenta. Tem países, e todos esses países aqui, ó, do lado, onde tem queda lenta, aí tem uma tabelinha no livro de vocês. E tem assim em cima, o analfabetismo em outros países em comparação com o Brasil. Olha, a gente lidera nesse ranking. Todos esses países são países da América Latina. Brasil, México, China, China é na Ásia. Argentina, Uruguai e Chile. Tirando a China, todos os outros países são da América Latina. E vejam que em analfabetismo a gente ainda consegue liderar. Então, não existe nos anos 2000, mais ou menos, e até 2010, há 10 anos atrás, não existiam políticas aplicadas exatamente para sanar, ou seja, para curar esse mal que a gente tinha e ainda tem, que é o analfabetismo. Então, veja, de um tempo para cá, a gente tem mais pessoas nas universidades, a gente consegue ter mais jovens formados, nós conseguimos ter mais pessoas na escola, porque alguns programas que o governo criou incentiva e às vezes até obriga a criança a ir para a escola, como Bolsa Família, por exemplo. A mãe só recebe Bolsa Família se o filho estiver frequentando as aulas. Só que frequentar a aula não é garantia de qualidade, nem de educação de qualidade. Por que isso? Porque eu preciso ter profissionais qualificados, eu preciso também ter a ajuda, né, da família na escola. É uma parceria entre escola e família para que as coisas deem certo. Então, nós já mudamos bastante, claro, já diminuiu muito esse número aí de analfabetos. Nós temos um IDH alto, significa que muitos dos nossos indicadores estão melhorando. Gente, alguma dúvida até aí? Não. Não. Não, ainda. Ótimo. Larissa, leia, por favor, o parágrafo abaixo da tabela desses quadros. Nas últimas décadas, Várias ações do governo federal brasileiro vêm promovendo políticas de inclusão social que
tem como objetivo combater as desigualdades sociais. O desenvolvimento de programas como Bolsa Família, sistema de cotas, novos investimentos em geração de emprego e habitação permitiram ao Brasil, menos que lentamente, uma reordenação na distribuição de renda e elevação da qualidade de vida e dos rendimentos sociais. O resultado dessas ações governamentais tem sido associado ao aumento do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que em 2013 colocou o país em 79 lugar de ranking global, e de acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano, RDH, o Brasil obteve um crescimento de 95% nos últimos 30 anos, tendo sido... É para ler na outra página também? Termine, continue parado. Tendo sido o maior crescimento entre os países da América Latina. O RDH é um instrumento importante, pois permite o desdobramento de um indicador global em indicadores específicos, com os quais podemos analisar em que aspectos houve um melhor desempenho, como saúde ou educação, por exemplo. Essas mudanças na dinâmica demográfica que apontam redução da natalidade, da fecundidade e da mortalidade, bem como a ampliação da expectativa de vida, projetam para um futuro próximo alterações profundas na estrutura etária do país, que é ampliação na proporção de idosos acima de 65 anos, enquanto a população de jovens está diminuindo. Em sua última fase de um longo processo de mudanças, que, como vimos, começou nos anos 1950 até 1960, a população brasileira continua crescendo, porém, de forma cada vez mais lenta. Apresentamos uma taxa de crescimento vegetativo de 1,2%, como mostrado nos gráficos a seguir. Ótimo. Muito obrigada, Larissa. Gente, olha, a gente já falou sobre isso, né? Sobre essa questão do crescimento da população brasileira ter desacelerado por vários motivos. A taxa de fecundidade foi controlada porque a mulher teve acesso a métodos contraceptivos. Eu tive também uma melhoria na saúde, mesmo que a população esteja crescendo em ritmo lento. A gente ainda tem uma população de idosos considerável. Então, nós estamos projetando, ou seja, nós estamos construindo um futuro parecido com os dos países desenvolvidos, tanto que somos um país emergente. Professora, Olhando. a voz da senhora tá Oi? A voz da senhora tá baixa pra mim. Para todo mundo tá baixa? Tá mais ou menos também, tá baixo. E agora? Tá bom agora. Ótimo. Meu fone tá começando a dar problema, aí eu tirei ele do ouvido um pouco. Então vamos lá. Nós falamos sobre isso, sobre essa questão das melhorias que nós tivemos na melhoria que nós tivemos na saúde e na educação. É importante que vocês vejam esses gráficos e lembrem disso. O gráfico ele mostra uma queda, ele mostra uma redução, mas os gráficos eles dizem muito. Eu posso entender tudo isso que eu falei para vocês, todas essas melhorias a partir desse gráfico. Então eu tenho um gráfico: o Brasil cresce, mas desacelera. Olha em 1872 até mais ou menos 2010, como nós crescemos. Como a população brasileira cresceu, nesse primeiro gráfico.
Agora, observem a outra tabela de 1950, né? Eu tenho aí algumas datas juntas. De 1950 a 2010, eu tive um desaceleramento, ou seja, começou a decrescer a minha população brasileira. Ou melhor, observem só o segundo gráfico, senão vocês vão ficar confusos com o primeiro. No segundo gráfico, olha, de 1940, eu tive um aumento da minha população brasileira, né? E começou a decrescer de 1950 até 2010. Nós falamos sobre esses fatores que levaram essa população brasileira a ter seu crescimento desacelerado. Quais foram esses fatores? Quais foram, gente? Oi, vocês estão aí ainda? Sim. Quais foram os fatores que levaram essa população brasileira a crescer menos? Vamos lá. Eu tenho população indo para a área urbana. Eu tenho melhorias na saúde. Isso faz com que eu desenvolva técnicas e métodos que dão à mulher o poder de controlar a taxa de fecundidade, que é o tempo que ela pode ter filhos. Eu tenho a melhoria na educação. Muitas mulheres começam a fazer parte, a entrar na universidade e a traçar um futuro diferente, que não é ser exatamente chefe de família. E eu tenho também um outro fator, que é o de... Qual outro fator? A mulher do mercado de trabalho. Então, são esses os fatores que eu tenho. Até alguma dúvida, gente? Até Não. alguma... Não? Ó. Não. Vejam aí a distribuição da população segundo grupos de idades. Estão vendo? De 0 a 24 anos, de 0 a 25 anos, de 40 a 59 anos e de 60 anos ou mais. Então, o que aconteceu com essa população? Hã? Olha, a população de 60 ou mais aumentou. A população de 40 a 59 anos também aumentou. A população de 25 a 39 anos deu um leve aumento. E a população de 0 a 24 anos caiu bastante. Já sim, Maria Luísa, eu já coloquei presença no seu nome. Gente, aí tem uma atividade, vocês vão responder essa atividade para amanhã, tá bom? Página 174 e 175. Tudo bem, eu vou encerrar a aula e amanhã a gente continua com esse conteúdo, tá bom? Tchau. Tá bom. Tchau. Ah, na hora do tchau vocês aparecem, né? Não, eu falei. Aham, tô vendo. Tchau.